Olá pessoal, aqui quem fala é Rafael, criador do canal O Dinheiro Trabalhando para Você, e hoje nós vamos aqui mais uma vez estar analisando resultados do terceiro trimestre de 2023 da empresa Gerdau GGBR4, Código da Negociação. Nós já estivemos aqui em algumas semanas atrás falando dos resultados da Vale, falando dos resultados da Prio 3, da PetroRio, falando também dos resultados da Gol. Tivemos um tempo aí de muita correria e não conseguimos trazer conteúdo aqui no canal, mas hoje vamos retomar e vamos falar dos resultados, analisar os resultados. Nunca é tarde para analisar resultados, né? Se a gente for falar das empresas, sempre é bom estar analisando. Então, nós vamos olhar aqui um pouquinho dos resultados da Gerdau GGBR4 do setor de siderurgia e metalúrgica. Dito isso, nós já vamos para a nossa tela, onde está o conteúdo, né, da Gerdau. Lembrando que a fonte desses conteúdos, toda a empresa listada na bolsa, que é regulada pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, obrigatoriamente precisa disponibilizar então os seus resultados operacionais e financeiros. Então, essa fonte a gente buscou lá no site da Gerdau. Toda empresa tem o seu site de transparência, de relação com o investidor. Ela vai disponibilizar esse conteúdo para todas as pessoas que queiram avaliar e olhar. Dito isso, pessoal, a Gerdau divulgou os seus resultados do terceiro trimestre, né, no mês passado. Nós já vamos aqui nos primeiros destaques. Olha só que nos slides aqui a gente tem os destaques da Gerdau e a gente já vai falar desses destaques aí, analisar sempre comparando com relação aos períodos, né? O próprio período do ano mesmo, né? Com relação ao segundo trimestre, ao primeiro trimestre e também uma comparação, benchmark, que a gente fala, né? De comparação com o período de 2022 com o ano anterior. Voltando lá aos nossos destaques, a empresa encerrou o terceiro trimestre com uma taxa de frequência de acidentes de 0,69. Olha só que interessante. Essas empresas desse segmento industrial é muito importante ter uma taxa baixa de acidente, o que traz uma imagem mais agradável para a empresa, né, e que proporciona maior segurança aos colaboradores da empresa. Como a empresa de indústria, né, que trabalha com muitas máquinas, isso pode correr algum risco, mas quanto menor o risco, mais segurança e melhor a imagem para a empresa. As vendas alcançaram um total de 2,8 milhões de toneladas de aço no trimestre, uma leve desaceleração comparado ao segundo trimestre de 2023. Esse é o ponto muito importante desse resultado da Gerdau. As vendas alcançaram uma leve desaceleração. Então, se a gente tem uma desaceleração das vendas, a gente vai ter menores receitas. Se a gente tem menores receitas, e aí é o efeito cascata, você vende menos, você recebe menos, você terá um lucro na última linha menor também. O EBITDA ajustado alcançou 3,3 bilhões, reflete um desempenho financeiro saudável no trimestre. A relação da dívida líquida versus o EBITDA, que é o resultado operacional, ajustado é de 0,34 vezes e a dívida bruta de 11,5 bilhões evidenciam a solidez da Gerdau. Vou voltar para mim aqui para nós comentar já essa introdução da Gerdau, que é muito interessante, e ela já vai nos mostrando o caminho desses resultados. A Gerdau teve então uma melhora no seu desempenho, vamos dizer assim, com relação à segurança. Isso é muito positivo para os colaboradores, para a imagem da empresa, mas teve uma desaceleração nas vendas. Então, tendo a desaceleração nas vendas, vai ter menores receitas. É o que a gente vai ver no decorrer desses resultados. Tendo menores receitas, o lucro muito provavelmente deve ter caído. Outro ponto muito importante da Gerdau foi com relação à dívida. A Gerdau tem um histórico, e eu já estive analisando isso, a Gerdau tem um histórico de endividamento muito baixo, muito controlado, muito tranquilo. Então, se a gente for olhar, inclusive,
o valuation, alguns fundamentos da Gerdau, a gente vai ver que são indicadores muito saudáveis. Tem um preço sobre lucro em 4,82, que é muito bom para o setor. A Gerdau está sendo negociada a um preço sobre valor patrimonial abaixo do seu valor patrimonial, 0,77. A Gerdau está com EV/EBITDA em 3,33 e EV/EBITDA em 4,31. Olha, esses indicadores são muito atraentes. O lucro por ação em 4,63. E aqui é o ponto que eu gostaria de chegar sobre a Gerdau. Uma margem bruta da sua receita, né, líquida em 17,5, muito baixo. Então é o ponto que eu quero chegar. A Gerdau tem bons números, muito atraentes, um valuation muito atraente mesmo, mas o que pega na Gerdau, pelo menos no meu ponto de vista, é que a Gerdau ela tem um custo muito elevado, né, para o seu setor, o que acaba espremendo um pouco a sua margem líquida. Então vamos voltar aqui aonde eu estava vendo no seu valuation, no fundamentos, aqui ela tem uma margem bruta em 17,5, margem EBITDA em 14 e a margem líquida, o que sobra no lucro líquido, 11,3. O que me pega um pouco é o custo elevado da Gerdau. E é isso que a gente vai continuar visualizando aqui na nossa análise fundamentalista aqui nos nossos destaques, né? Fluxo de caixa em 2,2 bilhões, investimento em capex, né? A Gerdau esteve fazendo seus investimentos em capex. Então, depois a gente tem aqui a mensagem da administração, provavelmente dando um destaque, né, para os seus pontos positivos. E nós temos também aqui o desempenho da receita líquida. É o que a gente vai ver, né? Olha só o desempenho financeiro. A receita líquida alcançou 17 bilhões no terceiro trimestre, 6,6 menor quando comparado com o segundo trimestre. Então a gente pode ver no gráfico aqui, ou na apresentação do slide, que nesse terceiro trimestre de 2023, 17 bilhões a sua receita, ante ao segundo trimestre desse mesmo período, desse mesmo ano, 18 bilhões. Mas se a gente for pegar lá no ano passado, o terceiro trimestre de 2022 foi 21. Então veja bem que caiu aí em torno de 4 bilhões a sua receita. Esse é um resultado, esse é um índice que vai trazer uma grande diferença lá no lucro, né? No lucro líquido. Caindo 4 bilhões em comparação um ano para o outro é muita coisa. Então a gente vai ver que isso reflete lá no lucro líquido logo na sequência. Então o lucro bruto, veja que a Gerdau ela vende 17 bilhões, mas tem um custo com essas vendas em 14 bilhões, isso é em torno de 80% da sua receita, 80% ela é custo. Então provavelmente vai sobrar uma pequena fatia para cuidar das demais coisas. Veja que as despesas não são tão altas, né? A gente tem umas despesas mais controladas e posteriormente a gente vai ter aqui o EBITDA e margem EBITDA, tendo aí, portanto, uma queda aí de 5,2 bilhões do ano passado para 3,1 bilhões, né? Uma oscilação. Veja que é um efeito cascata. Se você tem menores receitas, lá, através de menores vendas, você vai, né, em todas as outras linhas abaixo, você vai diminuindo também o seu percentual e os seus resultados. A Gerdau tem, então, um lucro líquido lá na última linha em 1,5 bilhão, ante a 3 bilhões do mesmo período do ano passado. Veja que mais que dobrou a perda aí, né, no resultado da Gerdau. Então a gente pode observar nesse gráfico um lucro líquido ajustado, né, e margem líquida caindo a sua margem para 9,3%, referente ao terceiro trimestre de 2022, 14,3%, 3 bilhões do ano passado, seu lucro, 1,5% referente a esse ano. A estrutura de endividamento, a gente pode ver que a dívida caiu referente ao terceiro trimestre do ano passado, 12,8 bilhões, caindo uma dívida de 11,4.
versus o EBITDA, né? 0,34, muito suave, muito tranquilo. O endividamento da Gerdau muito bem controlado, ou seja, o endividamento, o capital, a estrutura de capital de terceiro da Gerdau não é um problema para o investidor. Pode investir de olho fechado quanto a isso. A gente vê que o endividamento em milhões é a sua alavancagem, muito tranquilo, né? Caindo de 12,9 para 12,6, 12,3, caindo para 10,7, subiu um pouquinho, 11,5, mas ainda assim é muito tranquilo o endividamento referente à Gerdau. Aqui a gente tem outras informações, né? Fluxo de caixa livre, né? Tiveram um fluxo de caixa em 2,2 bilhões. É bom que tem um capital de giro, né? Para girar as suas operações. E a gente vê que a Gerdau, vamos voltar aqui para mim, a gente vê que a Gerdau ela tem uma operação, um valuation atraente, fundamentos atraentes, números muito bons, mas os custos para a operação da Gerdau são elevados, o que fazem espremer a margem líquida, o seu endividamento muito tranquilo, né, com relação à estrutura de terceiros, muito tranquilo. O que me pega mais mesmo é o custo, mas é uma empresa muito boa para se investir, é uma empresa que gerenciavelmente está muito bem, né? E a gente pega esses principais pontos, né? Endividamento ok, o preço sobre lucro ok, preço sobre o EBITDA, EV/EBITDA, EV/EBIT, tudo ok, mas o que a gente observa que tem custos elevados. Bom, pessoal, então nós já observamos que a Gerdau também, né, teve uma desaceleração nas suas vendas. E quais que seriam, né, então, as tendências para a Gerdau aí nesse setor do aço? Ela está negociada hoje, no dia 28 de novembro, a 22,29, mas já teve uma ascensão lá em 2008 em 37, né? Recentemente aqui a sua maior ascensão foi em 2021, né? Subindo lá para patamares de 30, 31. E nós vamos observar que a Gerdau ela está sim com bons números atraentes, mas porém com o custo da sua operação é um pouco elevado, que acaba sobrando uma margem bem espremida. Mas era isso com relação à Gerdau. Você não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de dar o seu like, de comentar o que você acha da Gerdau, né? Se você é investidor da Gerdau, se você acha que ela pode ter uma forte ascensão ou se você acha que ela pode cair. Lembrando que nós temos no final do ano, e nesse final do ano a gente sempre tem aquele rally natalino que se fala, né? Então as ações tendem a ganhar cada vez mais valor. Então, não deixe de se inscrever. Se inscreve no nosso canal, dá essa força aí. Essa análise foi da Gerdau e até a próxima.